Bom, pessoal, vamos começar agora com a demonstração. Coloquei aqui uma lente, né? E nessa lente eu coloquei um raio de curvatura de 1 metro, né? Sabe, se eu diminuir o raio de curvatura, diminuir aqui agora, percebam que a lente ficou mais grossa, né? E o ponto focal se aproximou do centro da lente. Nesse momento, a imagem que estava com o mesmo tamanho passa a se aproximar e diminuir. Se eu tiver múltiplos raios, vocês vão poder ver como é que isso é tratado. Vou passar para o raio marginal, que é o que a gente vai ver aqui agora. Vou retornar à posição de 1. Pronto. O índice de refração. O índice de refração é, com toda a lente, né, ela tem um índice de refração por causa do material que a compõe, né? Se eu aumento o índice de refração, aqui no caso aqui, quando eu aumentei, ela aproximou, o ponto focal se aproximou e o desenho que estava a essa distância, ele também se aproximou por causa do ponto focal e ele ficou menor porque ficou mais próximo da lente. Se eu ampliar, estava 1,7, né? Se agora eu começar a fazer com que o índice de refração ele aumente, não vou chegar a ele totalmente, né? Mas botei aqui, ó, ele foi até 1,2, né? Então, o que aconteceu? Ele passa, sabe? E a imagem se dilui lá no infinito, né? A gente percebe que nesse ponto aqui, quando eu coloco o índice de refração no ponto focal, aqui não está dando para chegar, né? Mas na realidade ele fica no ponto paralelo, sabe? Então quer dizer, antes ele se perdia, né? E aqui agora ele vai para o infinito. Se ele ficar paralelo, ele vai para o infinito, tá? Então o índice de refração dessa imagem para esse fator aqui 1,36, ele fica paralelo. Vamos voltar aqui a 1,7, que é onde nós estamos trabalhando. Bom, o diâmetro da lente, ou seja, o tamanho dele, então está em 1, né? Então esse diâmetro da lente está em 1. Eu vou agora diminuir o diâmetro da lente, e aí quando eu diminuo o diâmetro da lente, o que acontece? Por causa do meu raio de curvatura ficou o mesmo, eu tenho o esmaecimento da minha imagem que ficou maior. Se eu mexer em qualquer coisa aqui, sabe, se eu trazer mais para o ponto focal, vai aumentar, mas ficou esmaecida. Eu vou levar de novo a 1, eu vou aumentar. Quando eu aumento o índice, o diâmetro, né, sabe o que acontece? Eu tenho mais nitidez aqui na minha imagem. Vou voltar aqui, então, botar aqui. Eu botei em 1, vou deixar em 1, que é o nosso referencial. Então, eu vou botar uma réguazinha aqui, que eu já medi. Aqui é 141 centímetros. Sabe que a imagem, a essa distância, para esse fator, ou seja, raio de curvatura de 1 metro, índice de refração 1,7 e diâmetro de 1, a imagem fica do mesmo tamanho invertida. Então, está aqui mais um dado para a gente. Então, a distância vai ser a mesma. Agora, se eu fizer a aproximação, ele vai começar a ampliar o desenho de acordo com que eu me aproximo do ponto focal. Agora, se eu passar essa imagem do ponto focal, como eu tenho um índice de refração 1,7, o que acontece? Ela vai começar a aparecer o que é a refração dela aqui no coisa. E aí aparece o que? A imagem. Já aparece a imagem porque eu passei do ponto focal. Então, outro conceito. Se eu passo do ponto focal, né, entre o ponto focal e a lente, começa então a aparecer a refração da lente, sabe, refletida no próximo. E claro, se eu chegar até o centro, ela desaparece.
porque eu estou no centro da lente. Bom, trouxemos aqui alguns conceitos para a gente poder trabalhar em cima, e aí ficamos então até para a gente assistir a próxima videoaula. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, vamos depois trabalhar alguns conceitos e exercícios adiante. Obrigado.